Bem, boa tarde a todos. É um prazer estar novamente aqui em Coimbra, em Portugal. É uma honra estar participando dessa primeira conferência que tenta tratar sobre um tema, eu digo tenta porque é extremamente desafiador, hoje em dia, conversar sobre a tutela dos direitos humanos. E como é um painel específico de direito ambiental, né, mais voltado para a temática de direito ambiental, eu já olhei aqui os títulos dos trabalhos que irão prosseguir. Tentarei ser breve e não me alongarei em conceitos que creio que já são de um consenso ou um conhecimento geral. Bem, partindo do mapa... Perdão. A organização do evento poderia me informar se o tempo de apresentação permanece os 15 minutos de ontem ou são 10 minutos hoje? 10 minutos? Perfeito, ok. 10 minutos. Desculpa. Não, tudo bem. Pois bem, quando nós falamos aqui da tentativa de proteção do meio ambiente, apesar de nós nos julgarmos seres extremamente racionais, e assim nós nos autodenominamos, enquanto Homo sapiens sapiens, nós demoramos muito para chegarmos à constatação da necessidade de uma proteção jurídica do meio ambiente. Em comparação com os remontes de direito civil que datam desde milênios antes de Cristo, com o Código de Hammurabi, o marco referencial normativo do direito ambiental se deu em nível internacional apenas em Estocolmo, em 1972. Então, nós percebemos daí já uma demora muito grande na nossa sensibilidade em percebermos da finitude dos nossos elementos ambientais, e aqui eu me refiro como elementos porque a nossa própria denominação como recursos já denota a nossa forma de encarar o meio ambiente. Mas, mais do que isso, a proteção do meio ambiente, pela tardia implementação legislativa, acabou sendo extremamente posterior. Então, hoje, nós implementarmos princípios como prevenção e precaução é muito mais custoso porque nós já estávamos habituados a trabalhar dentro de uma ótica repressiva de proteção do meio ambiente. Hoje, nós estamos já numa situação de emergência e urgência da proteção ambiental, porque nós já atingimos, em muitas das várias frontes ambientais, um ponto de não retorno. Existe um estudo internacional que trabalha com a tentativa de auferir quais são os nossos bens ambientais mundiais e quais são os limites de cada uma dessas zonas, e das 7 zonas identificadas, nós já ultrapassamos 3 dessas zonas nos seus limites de recuperação. Nesse sentido, lógico que nós tivemos uma grande disseminação, um boom, por assim dizer, da tentativa de proteção do meio ambiente, né? Desde a Convenção de Estocolmo, em 72, que já trouxe o princípio do desenvolvimento sustentável como uma resposta à teoria neomalthusiana do crescimento zero, já que nós não podíamos implementar um crescimento zero, que nós buscássemos uma alternativa de meio termo, e este foi o estabelecimento do desenvolvimento sustentável, e se seguiram no decorrer inúmeras outras convenções, declarações de proteção do meio ambiente. Nesse sentido, nós observamos um movimento que anda em mão dupla. Nós observamos que o reconhecimento dos direitos ele vai passar por um processo de internalização dentro dos ordenamentos jurídicos nacionais, e na maioria das vezes aqui nós estamos falando na constitucionalização deste direito e da internacionalização desses princípios em nível mundial. E é exatamente este o foco do trabalho, no sentido de que nós precisamos que essas duas correntes, que essas duas linhas de pensamento e de proteção trabalhem juntas, e ambas são igualmente importantes. Por quê? Porque existe aqui uma dupla influência. Enquanto o direito internacional consegue influenciar no direito nacional, igualmente o direito nacional também consegue influenciar o direito internacional. Nós tivemos a constitucionalização da proteção ambiental na Constituição Portuguesa de 1976, no seu artigo 66, e na Constituição brasileira, no seu artigo 225, na Constituição de 88. Percebemos que ambas as constituições vieram pós-Estocolmo, 1972. Ou seja, os processos de constitucionalização ou de reconstitucionalização dos países trouxeram, abraçaram, incorporaram vários dos direitos que estavam sendo debatidos e afirmados em tratados internacionais de proteção.
Então, nós temos tanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, os Pactos de Nova York, de 1966, influenciaram muito as novas constituições que se seguiram. Igualmente foram os pactos, declarações e tratados e convenções de direito ambiental. A Constituição Brasileira de 1988, apesar da natureza ser um dos principais focos do nosso país, né, um país extremamente explorador, um país extremamente dependente do seu capital natural, foi apenas a Constituição de 88 que trouxe e afirmou a proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ou seja, extremamente de forma tardia, se nós pararmos para pensar na evolução jurídica mundial que já existia. Quando nós falamos da proteção ambiental dentro do contexto da União Europeia, nós percebemos esse fluxo e contrafluxo de direito nacional e de direito internacional dando mútuo suporte. Apesar de terem a constitucionalização da proteção ambiental em várias constituições e normas nacionais nos países da União Europeia, a supranacionalidade, quase uma constituição de uma supraconstituição na União Europeia, traz uma força de implementação muito maior para essas normas de direito ambiental, principalmente se nós olharmos numa ótica atual de globalização, onde é infungível que nós não cruzemos fronteiras. Nessa nova perspectiva, nessa nova noção de Estado, de que, sem abrir mão do caráter soberano, sem de forma alguma intervir na soberania, nós necessitamos buscar uma harmonia internacional. Uma harmonia, sim, entre as constituições dos países e uma harmonia na busca da proteção de direitos humanos que são, pela sua própria definição, universais. Nesse sentido, e aqui eu não posso me ater por conta do tempo, existem vários tratados, desde a Declaração de Paris, a Cimeira de Paris, em 1972, a revisão do próprio Tratado de Roma, em 1986, a revisão do Tratado de Maastricht, de 92, que trouxeram a ideia do desenvolvimento sustentável com uma aplicação muito mais direta dentro da União Europeia, que traz uma vinculação entre os países. Então, veja, um país que se exime da proteção ambiental, que recua diante da proteção ambiental, ou que descumpre aberta e diretamente a proteção ambiental, vai estar ali sujeito às penalidades perante a União Europeia e vai estar excluído daquele cerco. Isso tem um fator muito importante no sentido de que há uma pressão aqui com relação ao cumprimento das normas ambientais. Quando nós, e aqui infelizmente não tenho tempo de falar sobre a evolução de todos os princípios que hoje se consolidam na proteção do meio ambiente, nós observamos que nessas dimensões temporais da proteção ambiental, como afirma o Cansado Trindade, e dentro dessa perspectiva de tentativa de nós trazermos uma coesão no mundo, nós observamos, por exemplo, o que está acontecendo no Brasil agora, com a tentativa de fechamento do Fundo Amazônia. Então, quando a gente pensa na obrigatoriedade da proteção ambiental pelo princípio do poluidor-pagador, na necessidade de você pagar por usufruir dos bens ambientais pelo usuário pagador, e da tentativa de trazer uma ótica indutiva pelo princípio do protetor-recebedor, e dentro de um sistema de responsabilidade compartilhada e de compreender que nós estamos em tempos diferentes do desenvolvimento de cada um dos países, quando se cria dentro do protocolo de Kyoto o anexo A e o anexo B, e quando se criam as propostas voluntárias de redução de produção de gases de efeito estufa dentro do Acordo de Paris, uma tentativa do Fundo Amazônia vinculada ao programa UN-REDD, que é um programa para redução de emissão por desmatamento e deflorestamento. Nós observamos que aqui não existe um embate entre soberanias. O que existe é uma tentativa de cooperação internacional para salvar um bem ambiental que pode não ser um bem comum, porque não pertence a todos, mas cujos elementos e serviços ambientais providos são, sim, de interesse coletivo mundial, no sentido de que a Amazônia não é pulmão do mundo, mas a Amazônia é, sim, regulador climático do mundo. Então, aqui, infelizmente, não tenho tempo de trazer todos os dados, mas no trabalho vão estar disponíveis todos os dados que foram derivados do programa IPAM Amazônia, que é o Instituto de Pesquisa da Amazônia, que desenvolveu esse projeto de redução compensada por desmatamento, vinculado ao programa UN-REDD, que se baseia dentro do princípio do protetor-recebedor.
nós estamos diante de vários impactos de ações humanas na Terra que não podem mais ser negligenciados. Nós temos inúmeras situações catastróficas que nós não temos mais como conter só a nível nacional. Hoje, no Brasil, a gente está vivenciando isso, a questão das manchas de óleo que estão dominando os nossos litorais, e isso é uma temática de nível internacional. Ou seja, não basta a proteção nacional, nós precisamos ter uma coesão também em nível internacional. Nós não temos mais desculpas. Nesse mundo globalizado, nós não podemos aceitar e nos definir como uma sociedade de riscos, onde existe uma normalização dos riscos que nós mesmos criamos. Nesse sentido, nós precisamos rever os danos ambientais sob uma ótica não só repressiva, mas também preventiva e de ações coordenadas, ou seja, é o glocally, pensar globalmente e agir localmente, pois não adianta nós fazermos tentativas hercúleas de proteção do meio ambiente se essas ações não forem coordenadas. Elas resultarão inócuas justamente pela falta de coesão entre todas. Aqui mencionar um pouquinho a questão do próprio Acordo de Paris, mas, infelizmente, o meu tempo já se eximiu. Tem colegas que vão mencionar a Agenda 2030, então não vou me estender nesse assunto. E apenas no sentido de que nós não podemos permitir que exista o retrocesso ambiental. Apesar de nós termos tanto avanço na proteção ambiental, pelo próprio histórico do seu desenvolvimento, nós percebemos ainda quão novo é o direito ambiental. Portanto, qualquer retrocesso, qualquer margem que nós cedamos, serão milhões de passos para trás, nos poucos passos que nós demos para frente. Nesse sentido, John Hughes, um estudioso de direitos humanos da Universidade de Harvard, ao tratar sobre os danos ambientais, fala que nós temos, como Estado, o dever de proteger, como sociedade, o dever de respeitar, e como seres humanos afetados, o dever de reivindicar. Nesse sentido, nós precisamos ter uma visão holística, compreensiva e abrangente do que significa o dano ambiental, na sua interdisciplinariedade, no seu fator transtemporal, transfronteiriço, transpessoal, repensar esses nossos valores para que haja uma disseminação dos objetivos ambientais, com uma coordenação econômico-social ambiental, uma redefinição da função do Estado, da sociedade, do terceiro setor, e das instituições privadas, e a coordenação de todos os agentes em nível nacional e internacional, para buscar, como bem foi colocado aqui, não apenas uma tutela jurídica, normativa, legislativa da proteção ambiental, mas que nós alcancemos, de fato, a efetividade da proteção ambiental. Muito obrigada pela atenção.